gente volta a falar sobre a disputa pelo governo de São Paulo. Ontem começaram as sabatinas aqui no Jornal da Manhã, com a presença do candidato à reeleição ao governo do estado, Rodrigo Garcia. Hoje deveríamos receber Fernando Haddad, o candidato que recusou o convite. Amanhã, a partir das 8 da manhã, a gente recebe, então, Tarcísio Gomes de Freitas para essa rodada de perguntas, de entrevista. Diogo Schelp, os apoios de Lula e Bolsonaro, respectivamente, a Haddad e Tarcísio Gomes de Freitas, deve ter um peso significativo nessas eleições. Mais uma vez, ontem, Rodrigo Garcia falou para a gente que não tem padrinhos políticos e que não está ligado a nenhum presidenciável. Tem peso, sim. A gente sabe que, inclusive, tanto Lula quanto Bolsonaro, eles têm em São Paulo intenções de voto mais parecidas, mais próximas, por exemplo, do que é em nível nacional. A distância entre Lula e Bolsonaro em nível nacional é uma distância maior. Já em São Paulo em algumas pesquisas, até de empate técnico, o que significa que são duas figuras com peso político equivalente no estado de São Paulo. Mas é claro que a transferência de votos não é sempre automática. A gente vê isso em diversos estados, a gente viu isso nas eleições municipais, por exemplo, em que, por exemplo, os candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro não tiveram, do ponto de vista aí numérico, um desempenho tão bom. Então, a gente tem que sempre avaliar que a figura do candidato em si é o que pesa mais, e o que ele fez e o que pretende fazer em relação à gestão do Estado. No caso de Haddad, por exemplo, seria muito interessante questioná-lo, sobre o desempenho que ele teve como prefeito de São Paulo. Quer dizer, ele já foi um gestor importante da maior cidade do país, e isso, obviamente, pode servir de parâmetro para saber como ele seria como gestor no governo do estado. Tarcísio de Freitas foi ministro, então é possível avaliar qual foi o desempenho dele como ministro, assim como o Rodrigo Garcia, que é governador, tem algo a responder a respeito disso. Quer dizer, todo esse passado, os antecedentes políticos, antecedentes administrativos dos candidatos são uma referência importante e são tema de uma sabatina ou de uma entrevista, assim como, obviamente, as suas propostas. Amanda, o que pode explicar a liderança de Fernando Haddad? Ainda recall, tem a ver com os outros candidatos, o próprio governador que não é tão conhecido pelas pessoas? Eu acho que um pouco de tudo isso, Thiago, viu? A pesquisa IPEC da última segunda-feira mostrou um cenário muito interessante em São Paulo. Pela primeira vez, 60% do eleitorado, a essa altura do campeonato da eleição, não respondem espontaneamente no candidato em que eles vão votar para o governo de São Paulo. Ou seja, na verdade, mostra um cenário totalmente aberto. Por isso, seria muito importante, mais uma vez, ter a presença do candidato petista Fernando Haddad aqui hoje. Ele tem 29% das intenções de voto na pesquisa IPEC, é verdade, mas se 60% não respondem espontaneamente em quem vão votar, isso significa que o jogo pode mudar rapidamente. Ontem ficou clara a estratégia do Rodrigo Garcia aqui, que é, como a Adriana disse, rivalizar, antagonizar diretamente com o Haddad. Isso se reflete uma estratégia de campanha cujo raciocínio é o seguinte: em 2018, quando Geraldo Alckmin concorreu à presidência da República, muitos estrategistas políticos consideram que ele cometeu um equívoco grave ao mirar sua artilharia em Jair Bolsonaro ao invés do PT, porque no Brasil, principalmente naquele momento, a principal onda era a onda antipetista, era essa onda que estava em voga. E quem acabou surfando essa onda foi Jair Bolsonaro. Como a gente sabe, a história mostra, se elegeu. Alckmin teria cometido esse erro. O Rodrigo Garcia não quer repetir esse erro. Por isso ele disse em alto e bom som ontem, até eu fiz essa pergunta, se ele estava procurando um voto velado, Bolso Rodrigo, porque ele tem endurecido bastante as propostas na área de segurança pública, e ele me respondeu depois que sim, ele confirmou, meu principal opositor é o PT. Essas foram as palavras dele. Então, a grande vitrine dessa eleição provavelmente será Fernando Haddad. Tanto de Tarcísio, que vai procurar essa rivalidade com Haddad, porque é natural, vai refletir, replicar a polarização nacional, como o próprio Rodrigo Garcia, que vai surfar nessa onda petista, que ainda é forte no estado de São Paulo, embora pese o fato de que provavelmente já tenha diminuído em relação a 2018. Hoje, como o Schelp disse, as pesquisas mostram que no cenário nacional, Bolsonaro e Lula estão tecnicamente empatados, segundo a Quest divulgada ontem. Já segundo o IPEC, o Lula ainda lidera as intenções de voto com algum conforto no estado de São Paulo, também em Minas e também no Rio de Janeiro. Então, o Sudeste será o grande foco da batalha.
de toda essa eleição do cenário nacional, e os governadores serão extremamente importantes, inclusive para os candidatos à presidência, a Lula e a Bolsonaro, porque são eles que vão oferecer palanques para esses dois presidentes. Para Bolsonaro, a gente mostrou aí na matéria que o Tarcísio esteve ontem em Brasília participando e gravando programas com o Bolsonaro. Vocês veem que os dois são quase irmãos siameses, gêmeos siameses nesse sentido, porque o Bolsonaro precisa também que o Tarcísio vá ao segundo turno. Não é só o Tarcísio que precisa do Bolsonaro, mas o Bolsonaro também precisa que o Tarcísio vá ao segundo turno para garantir um palanque forte a ele em São Paulo, no estado com 22% do colégio eleitoral do país, no segundo turno. Se Rodrigo Garcia, por exemplo, for com Haddad, aí para Bolsonaro tem um significado muito ruim, porque ele fica sem palanque em São Paulo. Então veja como tem uma operação casada nessa eleição quando a gente pensa em São Paulo, o estado mais rico, mais desenvolvido do país, e o cenário nacional. Mota, segundo as pesquisas, o Fernando Haddad estaria um pouco mais confortável nesse momento na disputa, apesar de que tudo pode mudar, Mota. Então, como seria essa briga, especialmente entre o Rodrigo Garcia e o Tarcísio Gomes de Freitas? Rodrigo Garcia disse para a gente ontem que o estado de São Paulo já desenvolveu mais obras de infraestrutura do que Tarcísio no governo? Pois é, essa foi uma pergunta que a gente gostaria de ter podido detalhar um pouco mais. Eu achei muito interessante uma colocação que a Amanda fez ontem, que eu também queria ter podido elaborar um pouco mais, porque várias das pautas que o Rodrigo Garcia apresentou ontem aqui são muito semelhantes a pautas apresentadas pela ala conservadora, de direita, da política, né? Achei interessante a observação que ele fez da defesa da posse de armas, né? Não do porte, mas da posse. Não é uma posição perfeita ainda, mas já foi um avanço. Achei interessante alguns comentários que ele fez sobre segurança pública, né? E, de novo, nada 100% do jeito que eu achava que deveria ser, mas já é um avanço o envolvimento dele, né, nessa de apoio, de juntar os governadores para acabar com esse absurdo das saidinhas, mais um absurdo da nossa legislação penal. Assim, é muito pouco e muito tarde, mas é mais do que a maioria dos candidatos aos governos estaduais já propôs, né? Por isso que seria muito interessante essa conversa com o candidato Haddad hoje, né? Lógico, o candidato Haddad, ele tem nessa disputa eleitoral uma bagagem, vamos dizer assim, nacional, né, que é a bagagem do PT. E aí seria interessante a gente conversar com ele sobre as ideias, porque por trás de todos os projetos e das ações do político, existem ideias, crenças. Então, uma das perguntas que eu queria fazer para ele diz respeito a esses episódios recentes que aconteceram na Nicarágua, né, do governo da Nicarágua, mandando fechar rádios católicas, parece que foi preso lá um padre. Nós tivemos recentemente em Curitiba o episódio de um vereador do PT que invadiu uma missa no meio e está agora até em processo de cassação. E teve um episódio curioso da campanha eleitoral para presidente da República em 2018, em que Fernando Haddad e a sua então candidata a vice, Manuela Dávila, é sempre bom lembrar, do Partido Comunista Brasileiro, foram à missa aqui em São Paulo, uma missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, e comungaram. Então, eu queria entender como é que é o pensamento dele em relação à posição do PT, né? Como é que o Fernando Haddad, político e pretenso futuro administrador do governo de São Paulo, se encaixa nesse ideário do PT. E aí o Haddad traz com ele também a bagagem local. Ele foi prefeito de São Paulo. Tem questionamentos que os moradores de São Paulo fazem a respeito da administração deles. Só para lembrar que eu não moro em São Paulo, então eu escuto os relatos, examino as notícias, mas, por exemplo, em relação ao projeto, ele tem pelo menos duas ações polêmicas que seria bom ele ter a chance de explicar. Uma foi a questão das ciclovias, né? Parece que tem algumas matérias que identificaram como uma das ciclovias com o custo por quilômetro mais alto do mundo. Isso seria interessante, ele ter a chance de explicar e esclarecer essa questão. E a outra foi um projeto
polêmico chamado de Braços Abertos, que foi uma tentativa de lidar com a situação da Cracolândia, fornecendo hospedagem e um sistema de emprego em tempo parcial para os dependentes químicos. E aí, uma crítica que se faz a esse programa é que ele não condicionava o recebimento a um auxílio por esses serviços temporários. Esse recebimento não era condicionado ao abandono do uso de drogas. Então, muita gente acabou chamando esse projeto de Bolsa Crack, né? E aí, em relação a isso, aconteceu um fato muito interessante nos últimos 2 dias, no Rio de Janeiro, um deputado federal que está em campanha para o governo do estado, que sempre foi defensor da liberação das drogas, inclusive defendia a ideia do uso da dose segura de crack. Nos últimos dias deu uma declaração dizendo que mudou de posição, ele agora é contra a liberação das drogas. Só coincidência que ele está em campanha para governador do estado. Mas, enfim, são questões como essa que são muito importantes a gente ter o candidato aqui na nossa frente para ter a oportunidade de esclarecer.